Muito obrigado por sintonizar. No último fim de semana, sentei-me com um jornalista veterano, um dos poucos jornalistas consistentes e com princípios que restam, Aaron Maté. Ele é o apresentador do Useful Idiots com Katie Halper, escreve para o The Grey Zone e é meu convidado hoje. Discutimos uma série de questões importantes que Aaron cobriu no passado, que de muitas maneiras se tornaram mais relevantes do que nunca. O diretor do FBI, Christopher Wray, enfrentou críticas intensas de democratas partidários por suas críticas ao Russiagate. Kash Patel há muito tempo documenta e critica abusos de poder do Estado de Segurança em nome de derrotar Trump. E Aaron se junta a mim para analisar isso. Também discutimos a impotência da política anti-guerra de esquerda no Congresso hoje. E comparamos como Joe Biden e Donald Trump lidaram com a situação em Gaza até agora. Se você gostou dessa entrevista, por favor, considere se inscrever na minha página local, cujo link está na descrição deste vídeo. Isso ajuda a promover e financiar o jornalismo independente original que eu faço. Obrigado e aproveite. Ok, então Aaron, muito obrigado por vir hoje e estar comigo. Significa muito. Bom estar aqui. Então, quero começar com algo sobre o qual você escreveu recentemente, no início deste mês. Envolve o Russiagate, que eu acho que foi realmente consequente. Realmente desencadeou um realinhamento radical em nossa política que eu acho que ainda não enfrentamos completamente. Você sabe, liberais, que antes eram opositores do Estado de Segurança e seus abusos e violações das liberdades civis, começaram a adorar esse mesmo Estado de Segurança. Você sabe, eles elevaram mentirosos treinados como John Brennan ao estrelato porque prometeram aos liberais informações sobre Trump. A narrativa que apresentaram, o estado de segurança por todos os relatos, originou-se com o desacreditado dossiê Steele, sobre o qual você escreveu extensivamente. Desde o início, você foi um dos 2 ou 3 jornalistas, incluindo Glenn Greenwald, que expressaram qualquer tipo de ceticismo em relação a essa narrativa. E você tem um artigo recente sobre as origens da investigação do FBI, de Andrew McCabe, em 2017 sobre Trump, que formou parte da base do Russiagate, junto com a investigação Crossfire Hurricane de 2016. O artigo se chama "O FBI ainda está escondendo detalhes-chave do Russiagate, documentos recentemente divulgados mostram". Então, você pode apenas lembrar às pessoas quão importante foi o Russiagate na política doméstica americana e explicar o que é que o FBI ainda está escondendo sobre esses eventos-chave. A importância do Russiagate, eu acho, pode ser percebida a partir do que você disse no início, que é que não houve um acerto de contas com isso. E não houve um acerto de contas porque todo mundo caiu nessa. E isso realmente é o momento de o rei está nu, onde a mídia de todo o espectro, você sabe, os principais veículos estabelecidos, CNN, MSNBC, New York Times, Washington Post, mas também, infelizmente, praticamente todo o espectro da mídia progressista, de onde eu venho, com algumas exceções, caiu nessa. E estamos falando de uma das teorias da conspiração mais estúpidas de todos os tempos. A ideia de que o presidente dos Estados Unidos estava sendo chantageado pela Rússia, enquanto também se envolvia em uma conspiração abrangente com Moscou para vencer a eleição. É tão ridículo. E isso contrariava não apenas todas as evidências que eram realmente aparentes quando se tratava dos detalhes do Russiagate que surgiram da investigação de Mueller e de outras investigações, mas também das políticas reais da administração Trump. Enquanto os democratas e seus aliados na mídia fantasiavam sobre uma conspiração e um esquema de chantagem entre republicanos, Trump e Putin, Trump estava escalando as tensões com a Rússia radicalmente ao rasgar o Tratado INF, ao enviar armas para a Ucrânia, que Obama não enviaria, ao tentar derrubar o principal aliado da Rússia na América Latina, a Venezuela, e assim por diante. Então é claro que houve um acerto de contas com isso, porque tantas pessoas poderosas caíram no que eu acho ser a teoria da conspiração mais estúpida da história dos Asmas.
certamente é mais prejudicial e disseminada. E então olhe para a questão agora. Agora que Trump voltou ao cargo, você ainda não viu grandes protestos. A resistência, há uma sensação de estar desanimada. Eu não quero dizer que está completamente desanimada. Mas por que é isso? Bem, uma das grandes razões é que quando Trump assumiu o cargo, as pessoas que acreditaram no Russiagate canalizaram a oposição genuína a Trump. E há tanto para se opor a Trump, para essa teoria da conspiração. As pessoas esquecem disso agora, mas apenas pensem sobre isso. People forget about this now, but just think about this. There were bigger protests under Trump. Houve protestos maiores sobre Trump depois que ele demitiu Jeff Sessions, um republicano muito de direita e senador de longa data, que era o procurador-geral de Trump. Houve protestos liberais maiores contra a demissão de Jeff Sessions do que houve sobre Trump cortar impostos de uma forma que favorecia os ricos. Porque quando Trump demitiu Sessions, e novamente, é difícil lembrar disso agora porque está tão distante e parece tão estúpido, as pessoas realmente acreditavam que isso significava que Trump estava tentando encerrar a investigação de Mueller porque Jeff Sessions foi demitido. Então, literalmente, liberais foram para Times Square e outros redutos liberais pelo país para tentar salvar o emprego de Jeff Sessions, um republicano de extrema direita. Extreme, like a far-right Republican. That's how dumb this thing got. É assim que essa situação ficou absurda. Portanto, não é de se admirar que não tenha havido reflexão. E uma das consequências no mundo real, além de minar a resistência a Trump, foi também a escalada das tensões com a Rússia, porque efetivamente criminalizou a diplomacia com a Rússia. Trump estava falando sobre se dar bem com a Rússia, mas nos primeiros meses de sua administração, ele abandonou isso diante dessa investigação e da crença generalizada de que ele estava realmente fazendo o jogo da Rússia, o que o incentivou a ser durão contra a Rússia. Foi exatamente isso que sua administração fez, e que ajudou a levar, aliás, a uma guerra por procuração na Ucrânia. Não foram apenas as políticas da administração Biden que alimentaram essa guerra. Também foram as políticas da administração Trump, incluindo, por exemplo, a retirada do Tratado INF mencionado e o incentivo à guerra que estava ocorrendo entre a Ucrânia e os russos étnicos apoiados pela Rússia no leste de Donbass, em vez de apoiar os acordos de Minsk. E, a propósito, o primeiro impeachment de Trump, que foi amplamente realizado como uma reação ao fracasso do Russiagate. Sobre o que foi isso? Foi sobre Trump pausar o envio de armas para a Ucrânia, enquanto Giuliani pressionava a Ucrânia a abrir uma investigação sobre os Bidens. E assim, o Russiagate e o fracasso do Russiagate também incentivaram os democratas a redobrar esforços com o impeachment, que se concentrava em como Trump estava colocando em risco os SWM, ao de alguma forma pausar o envio de armas para a Ucrânia. Então, em resumo, tudo isso alimentou não apenas uma teoria da conspiração insana, mas também o militarismo, que é exatamente o que os neocons por trás do Russiagate sempre buscaram. Então, desculpe, essa é uma resposta longa para sua pergunta, que é, sobre o que é meu artigo recente. Bem, eu acabei de dizer que no início da presidência de Trump, ele abandonou seus apelos por cooperação com a Rússia. Mas enquanto isso, o que o FBI estava fazendo? Bem, o FBI decidiu, depois que Trump estava na Casa Branca, que uma investigação sobre a conspiração fictícia de sua campanha com a Rússia não era suficiente. Tinha que haver uma segunda investigação. E esta foi uma segunda investigação aberta em maio de 2017, apenas alguns meses após Trump ser inaugurado, sobre Trump pessoalmente, suspeitando que ele fosse um agente russo, basicamente recebendo ordens da Rússia para fazer o que a Rússia queria. Porque, por algum motivo, Andrew McCabe achou que essa investigação já ridícula que estava acontecendo no círculo íntimo de Trump não era suficiente. E porque ele decidiu abrir essa investigação de Trump como um agente russo enquanto Trump estava na Casa Branca. Bem, não sabemos por que o documento que consegui liberado pelo FBI, através de um pedido de lei de liberdade de informação, é o documento de abertura para lançar essa investigação.
mas a parte que expõe a base factual para a investigação está inteiramente redigida. Factual basis for the probe is entirely redacted. So the FBI, so many years later, it's still hiding. Então, o FBI, alguns anos depois, ainda está escondendo porque achou que tinha motivos para investigar o presidente em exercício como um agente russo. Mas McCabe indicou publicamente o que o motivou. Trump tinha acabado de demitir James Comey. E então McCabe pensou consigo mesmo, bem, por que ele demitiria James Comey, a menos que tivesse algo a esconder sobre seus laços com a Rússia? Essa era basicamente a lógica de Andrew McCabe, que é, sabe, chamar de morônica não começa a descrever. E em outro lugar, McCabe não admitiu isso, mas o New York Times relatou que o dossiê Steele estava entre as preocupações que também alimentaram McCabe aqui. E isso fazia sentido porque, ao contrário do que é agora a narrativa predominante, e o New York Times recentemente tentou reciclar essa afirmação, o FBI estava confiando no dossiê Steele. The FBI was relying on the Steele dossier, and the Steele dossier played a huge role in the investigation. E o dossiê Steele desempenhou um papel enorme na investigação. Na verdade, não acho que a investigação original Trump-Rússia teria sido iniciada sem o dossiê Steele, porque a história oficial, isso é o que você obtém do FBI e do New York Times, era que o dossiê Steele não teve nada a ver com a decisão do FBI de abrir a investigação original Trump-Rússia, que começou em 31 de julho de 2016. E eles dizem que o fundamento foi apenas o fato de que receberam uma dica sobre um voluntário de baixo escalão da campanha de Trump, chamado George Papadopoulos, que sugeriu algum tipo de sugestão, estou citando, de que os russos poderiam estar ajudando Trump. É isso. E isso, dizem eles, foi o motivo para abrir uma investigação de uma campanha presidencial sob suspeita de conspiração com a Rússia. Sinto muito. On suspicion of conspiring with Russia. I'm sorry, that doesn't pass the smell test. Isso não faz sentido. O que faz sentido é que quando o FBI abriu essa investigação, seus agentes já tinham recebido o dossiê Steele. Porque semanas antes, no início de julho de 2016, Victoria Nuland, uma neoconservadora de carreira e figura importante no golpe na Ucrânia em 2014, contra o qual Trump não estava fazendo campanha, mas Trump certamente estava dizendo coisas na campanha na época que reverteriam aquele projeto de usar a Ucrânia para a guerra com a Rússia. Porque uma das coisas que Trump disse em 2016 foi que não queremos ter a Terceira Guerra Mundial com a Rússia por causa da Ucrânia. Então Victoria Nuland, não gostando do que estava ouvindo de Trump, basicamente ajudou a facilitar que um agente do FBI se encontrasse com Christopher Steele no início de julho de 2016 e obtivesse uma cópia do dossiê de Steele. E então, aquele agente do FBI circulou aquele dossiê para outras pessoas no FBI. Mas o FBI queria acreditar que isso não tinha nada a ver com sua decisão, semanas depois de abrir uma investigação sobre Trump como um agente russo. Eu não acredito nisso, mas esse é apenas um dos muitos problemas evidentes com a forma como o FBI conduziu essa investigação e o fato de que eles ainda estão escondendo, anos depois, sua decisão de investigar um presidente em exercício como um agente da Rússia. Quero voltar a algo que você disse no meio da sua resposta. Envolve as implicações de política externa do Russiagate. E acho que Stephen F. Cohen previu tudo isso. Ele observou em tempo real como os liberais abandonaram seu ceticismo em relação à comunidade de inteligência. Em vez disso, abraçaram o estado de segurança e repetiram cegamente suas declarações sobre o Russiagate e tudo mais. Mas ele também descreveu como o Russiagate havia capacitado os falcões da Rússia, que queriam armar a Ucrânia, e há muito desejavam que os Estados Unidos confrontassem a Rússia e Putin. E ele descreveu como o Estado de Segurança e seus aliados na mídia mantiveram o Russiagate sobre a cabeça de Trump de uma forma para meio que forçá-lo a adotar uma postura dura em relação a Putin e à Ucrânia. E ele previu, na verdade, que isso levaria a uma guerra com a Rússia. Ele até intitulou seu livro Guerra com a Rússia, que é exatamente o que aconteceu. Então, por que ninguém o ouviu? E a Ucrânia agora está destruída como resultado de tudo isso. Alguém será responsabilizado?
Why didn't people listen to the late great Stephen F. Cohen? Por que as pessoas não ouviram o falecido e grande Stephen F. Cohen, que era um amigo e mentor meu? Porque ele estava certo, e elas não queriam ouvir a verdade. E há duas dinâmicas principais aí. Em geral, vivemos em um sistema de propaganda tão sofisticado que mesmo pessoas que se consideram no espectro liberal, que se veem como adversárias e céticas em relação ao poder, enfrentam uma estrutura de incentivos estabelecida em nossa sociedade. Chomsky e Herman falam sobre isso em Manufacturing Consent. Um dos filtros no modelo de propaganda é o FLAC, o que significa que, não importa o quão liberal você pense que é, se você adotar uma posição que discorda da ortodoxia predominante, especialmente se essa ortodoxia for necessária para promover a guerra e a política externa do estabelecimento político bipartidário, você enfrentará resistência. The foreign policy of the bipartisan political establishment. You're going to get flack. You're going to get insulted. You're going to get marginalized. Você vai receber críticas, você vai ser insultado, você vai ser marginalizado, você não será bem-vindo na sociedade educada. E esse é um poder de dissuasão muito forte. Mesmo aqueles que se consideram progressistas e liberais, que apesar de talvez até suas melhores intenções conscientes, subconscientemente, ainda querem ser convidados para a MSNBC ou CNN ou para jantares e coisas do tipo. Stephen F. Cohen era uma pessoa rara que não se importava com isso. Ele se importava com a verdade. E, infelizmente, porque ele era inabalável em seu compromisso com a verdade, e porque acreditava na paz, ele não queria alimentar tensões com a Rússia, que ele reconhecia ser muito perigoso para o mundo. Ele foi marginalizado por seus próprios colegas na revista The Nation, onde escreveu por muitos anos. Você sabe, o programa onde eu costumava trabalhar, Democracy Now! Agora, quando estive lá por mais de uma década, nós o tínhamos constantemente, e aprendi muito com ele. Sabe, ele mudou minha opinião sobre tantas coisas, mas em um certo ponto, até o Democracy Now! Parou de tê-lo nos últimos 2 anos de sua vida. Ele nunca foi convidado de volta. Na verdade, mais do que isso, o que achei tão lamentável porque ele estava certo. Infelizmente, muitas pessoas compraram a ideia do Russiagate. E é aqui que entra o segundo elemento das pessoas que foram enganadas por isso. Então não era apenas a dinâmica padrão, onde as pessoas são subconscientemente incentivadas a seguir a narrativa predominante. Também havia o fato de que agora havia Trump. E as pessoas, compreensivelmente, estavam com medo de Trump. Elas o acham repulsivo, elas não gostam de Trump e estão preocupadas com sua agenda. Mas eles não fizeram um pensamento crítico adequado. Só porque Rachel Maddow e Adam Schiff estão apresentando essa maneira de se opor a Trump, enquadrando-o como um agente russo, isso não significa que você está realmente se opondo a Trump, se seguir isso. Na verdade, sempre argumentei desde o início que o Russiagate foi um grande presente para Trump. Porque se você é Trump, e é como Reince Priebus, e quem quer que ele tivesse ao seu redor na época, e sua principal agenda é cortar impostos para os ultra-ricos, continuar a transferência ascendente de riqueza, cortar o Medicaid, cortar programas sociais, que presente maior você poderia pedir do que ter seus oponentes desafiando você com base em suas políticas reais, em vez de uma teoria da conspiração boba de que você é controlado por Vladimir Putin? Foi um grande presente para Trump politicamente, além do fato de ser completamente infundado. E é por isso que, novamente, quero realmente enfatizar este ponto. Houve protestos maiores por parte dos liberais para salvar o emprego de Jeff Sessions, o procurador-geral de Trump, do que houve contra seus cortes de impostos, que favoreceram os ultra-ricos. E assim, infelizmente, as pessoas simplesmente não usaram seu pensamento crítico quando foram informadas pela MSNBC de que era assim que deveríamos pegar Trump. Miller vai tirar Trump da Casa Branca algemado. As paredes estão se fechando. Todo mundo, por causa de seus medos de Trump, simplesmente suspendeu suas habilidades de pensamento crítico e foi junto com isso. E é por isso que Stephen F. Cohen foi marginalizado. E novamente, porque é meio que grande demais para falhar. O imperador está nu. Todo mundo foi enganado por isso. Todo mundo participou disso.
Como você mencionou antes, aqueles de nós que não participaram, você pode contar, tipo, sabe, em um número muito pequeno de dedos. Então não haverá nenhuma responsabilização por isso. Alguém já pediu desculpas por promover o Russiagate, por desperdiçar o tempo de todos com isso? Como todos aqueles programas da MSNBC, que cobriram sem parar o tempo de Mueller e todos os diferentes ângulos. Todas essas pessoas não importam mais. Paul Manafort e todos os vários associados da campanha de Trump, que na vida real não tinham nada a ver com uma conspiração russa, porque não havia nenhuma. Todo aquele tempo desperdiçado. Não haverá nenhuma responsabilização por isso. Quero dizer, foi o oposto de responsabilidade. Eles se premiaram por suas reportagens imprecisas sobre o Russiagate e se promoveram. Mas eu tenho outra pergunta. Quero mudar de assunto por um minuto e falar sobre o que está acontecendo em Israel, algo que você costuma cobrir. A cada temporada eleitoral, há um grande esforço para disciplinar a esquerda para que se alinhem com o Partido Democrata neoliberal e pouco inspirador. 2024 não foi exceção, mas, ao contrário dos anos anteriores, onde a esquerda realmente se alinhava lealmente, houve um movimento de oposição considerável dentro do Partido Democrata, e isso foi por causa do apoio e facilitação desse genocídio em Gaza. E assim o Partido Democrata teve um problema real. Como resultado, eles enviaram o que são realmente seus líderes de oposição controlada, como AOC, você sabe, alguém que agora admite que não é mais uma força radical anti-establishment. Ela é uma jogadora de equipe, e eles foram enviados para disciplinar a esquerda e dizer, ei, se você votar em Trump, ele vai tornar essa situação, esse genocídio, ainda pior. E você sabe, como muitas de suas previsões, nada disso aconteceu ainda. Em vez disso, Trump fez o que Biden se recusou a fazer. Ele pressionou os israelenses a adotarem um cessar-fogo. E veremos, você sabe, qual será o relacionamento de Trump com Israel, como ele evoluirá no futuro. Mas é certamente verdade que ele fez mais até agora do que Biden jamais fez para pressionar Israel. Então minha pergunta é, você sabe, há esses tipos de esquerda liberal que afirmam estar indignados com o genocídio em Gaza. Eles votaram em Biden de qualquer maneira e decretaram de forma imprecisa, com tanta certeza que um voto em Trump era um voto por um genocídio ainda pior. Então o que você acha disso? Deixe-me começar com a interpretação mais generosa e simpática que consigo imaginar para as ações de pessoas como AOC e Mehdi Hasan, que estavam tentando pressionar as pessoas a votarem em Kamala Harris e dizendo que Trump seria pior na questão da Palestina. A interpretação mais generosa que consegui encontrar é que, basicamente, eles viram que os democratas sob Joe Biden fizeram coisas internamente que, na minha opinião, são melhores para os trabalhadores e para as pessoas vulneráveis do que os republicanos. Acho que isso é verdade. Acho que internamente, os democratas geralmente são melhores para os trabalhadores e para as pessoas vulneráveis do que os republicanos. Quero dizer, olhe para a agenda de Trump e as pessoas ao seu redor. Eu não sei o que se passa na cabeça dele, mas as pessoas ao seu redor defendem abertamente cortar o Medicaid e reduzir os benefícios para os trabalhadores. Biden, e isso foi ignorado, eu acho, fez coisas genuínas que ajudaram os trabalhadores. Houve muito investimento envolvido na construção de fábricas e na criação de empregos na indústria em todo o país. O esforço bem-sucedido para reduzir os preços de medicamentos prescritos para alguns medicamentos, mais ainda, de uma forma que ajudaria as pessoas. Trump nunca fez nada disso. Na verdade, quando Trump assumiu o cargo, uma de suas primeiras ordens executivas foi rescindir uma ordem anterior de Biden para tentar encontrar maneiras de reduzir os preços dos medicamentos prescritos. Então acho que essas pessoas olham para isso internamente e dizem que os republicanos são mais uma ameaça para os trabalhadores do que os democratas. Os democratas fazem algumas coisas melhores para os trabalhadores. Portanto, vamos fazer campanha para eles. Essa é a interpretação mais generosa que consigo encontrar.
Porque sim, como você pode argumentar no caso da Palestina? Eles fizeram o... É isso que estou dizendo. Eles argumentaram no caso da Palestina. Eu sei. Tudo bem. I know they did. I know. Okay, fine. So then, actually taking a charitable interpretation there. Então, na verdade, adotando uma interpretação caridosa, eles veem o fato de que o que Trump fez em seu primeiro mandato, ele reconheceu a reivindicação de Israel sobre as colinas de Golã. Ele moveu a embaixada dos Estados Unidos para Jerusalém. Ele se gabou de como isso foi basicamente um pagamento aos seus principais doadores, Miriam e Sheldon Adelson. E ele nomeou para Israel um embaixador, David Friedman, que era um extremista radical. Então as pessoas estão pensando, bem, na verdade, sabe de uma coisa? Pode piorar. Porque talvez o genocídio também possa se estender agora à Cisjordânia e não apenas a Gaza. Então, essa é a interpretação caridosa aí. Mas você está certo. O que realmente aconteceu? Trump, por todos os relatos, pressionou Netanyahu para parar o genocídio. E acho que você compara isso com o que Biden fez, que foi nada. Biden estava disposto a ser humilhado por Israel repetidamente quando afirmava pressioná-los para permitir mais ajuda em Gaza, e eles não permitiam. Ele afirmava que apoiamos uma solução de 2 estados, e Netanyahu dizia que nunca haveria um estado palestino. Então, parece que Trump tinha menos tolerância para ser humilhado por Netanyahu do que Biden tem. E sim, as pessoas que repreendiam outras para votar em Kamala com base na Palestina estavam erradas. Estavam. E pessoas como a AOC, que foram diante de uma audiência nacional na Convenção Nacional Democrata e disseram que Kamala Harris e Joe Biden estão trabalhando incansavelmente por um cessar-fogo, isso foi uma mentira. Incrivelmente, se a AOC quisesse ser mais diplomática sabendo a verdade de que eles não estavam fazendo nada por um cessar-fogo. O que ela poderia ter dito é que Kamala Harris trabalhará incansavelmente por um cessar-fogo, o que também teria sido uma mentira. Mas pelo menos, não é uma mentira que você pode provar até que Kamala Harris realmente assuma o cargo. Ela afirmou falsamente que Kamala Harris está agora trabalhando incansavelmente por um cessar-fogo, quando Kamala Harris não estava fazendo nada por um cessar-fogo. Isso foi muito vergonhoso. E eles deveriam se desculpar, honestamente, porque não é justo usar os corpos de palestinos mortos e seu sofrimento para seus próprios fins partidários. Não é justo mentir sobre o que os democratas estavam fazendo para seus próprios objetivos partidários. Mesmo que você realmente acredite que, de alguma forma, Kamala Harris, se ela assumisse, seria melhor do que Donald Trump. Eu só tenho uma pergunta geral sobre a oposição e o ceticismo em relação às guerras na esquerda, porque parece que costumava haver um grande movimento anti-guerra na esquerda. Agora parece que está mais associado à direita como uma oposição ao financiamento da Ucrânia, embora, obviamente, a oposição ao financiamento da guerra em Israel também seja grande na esquerda agora. Mas até mesmo Bernie Sanders, em dezembro do ano passado, estava sendo repostado pelo AIPAC. Isso foi no momento em que todos podiam ver o que estava acontecendo no genocídio. Eles declararam no primeiro dia, sem comida, sem água, sem eletricidade. Eles disseram, vamos tratá-los como Amaleque. E havia uma clara intenção genocida desde o início, e a esquerda estava praticamente ausente. E eles votam o tempo todo por essas declarações do Congresso que condenam o antissemitismo nos Estados Unidos. Sabe, eu sou judeu. Nunca experimentei antissemitismo pessoalmente. Eu realmente não sei do que eles estão falando ou tão preocupados. Parece que estão mais preocupados com críticas a Israel. Mas como você explica a posição da esquerda em todas essas questões? E por que eles são tão incapazes de se opor a essas coisas de maneira contundente? Ucrânia também. Infelizmente, a esquerda está cheia de oportunistas e ingênuos. Oportunistas que percebem que se querem ter carreiras em Washington, se querem conseguir, você sabe, empregos na mídia, empregos em think tanks, empregos no Congresso, você sabe como assessorar legisladores. Então, há certas linhas vermelhas que você não cruza. Então, sim,
Todos podemos agora criticar a guerra do Iraque agora que já aconteceu e acabou, e o Afeganistão também. Mas guerras que estão realmente acontecendo, se você criticar essas, há uma consequência, e você não será convidado para lugares sofisticados. É o mesmo tipo de mecanismo de aplicação que discutimos anteriormente, que é apenas se você quiser entrar, há apenas certas coisas que você sabe que não pode dizer. Então, por exemplo, a guerra por procuração na Ucrânia, quando a Rússia invadiu em fevereiro de 2022, de repente todo mundo esqueceu todos os princípios de ser um esquerdista e um jornalista, que é que, em primeiro lugar, deveríamos estar focados em nossas próprias políticas, que podemos controlar, e também que há contexto para as coisas. Sim, é muito fácil acreditar que Vladimir Putin acordou e decidiu, sabe de uma coisa, quero tomar a Ucrânia porque sou um imperialista, e é isso. Ou poderíamos olhar para o contexto que o precedeu, que inclui o apoio dos Estados Unidos a um golpe, a expansão da OTAN e o fato de que havia um acordo de paz na mesa em 2015, chamado Acordos de Minsk, que poderia ter resolvido tudo isso. Mas os Estados Unidos fizeram tudo o que puderam para minar, e todo mundo esqueceu disso. Bernie Sanders, eu não acho que ele saiba sobre isso, porque ele simplesmente não se importa tanto com política externa quanto com milionários e bilionários. Mas é aí que eu culpo pessoas como Matt Duss, seu assessor de política externa, que se autodenomina progressista, que é contra o complexo industrial militar, mas também defende firmemente o financiamento do complexo industrial militar através da guerra por procuração na Ucrânia. E bem, uma anedota pessoal. Depois que a Rússia invadiu, Matt Duss escreveu um artigo sobre o que a esquerda deveria fazer em relação à Ucrânia. E uma das coisas que ele disse foi que não deveríamos nos envolver com o The Grey Zone, que é, você sabe, o veículo financiado por Max Blumenthal, onde eu também trabalho. Basicamente, emitindo tipo um edito religioso, não se envolva com o The Grey Zone. E o que ele estava dizendo ali? Tipo, em um artigo sobre o que a esquerda deveria fazer em relação à Ucrânia, o que ele se importa com o The Grey Zone? Tipo, quem se importa? E por que as pessoas não deveriam se envolver conosco? A razão era porque estávamos apontando, quero dizer, ele não explicou suas razões, mas as razões para mim são óbvias. Estávamos apontando o contexto que seria necessário para entender a guerra na Ucrânia. E o contexto mostrou que, na verdade, havia alternativas pacíficas para isso. E os Estados Unidos desempenharam um papel importante em provocá-lo. Isso não justifica a invasão da Rússia, mas apenas mostra que desempenhamos um papel e que havia alternativas reais que na época poderiam ter sido seguidas. E, na verdade, estavam sendo seguidas, porque no início da guerra, Rússia e Ucrânia tiveram negociações de paz. Eles quase chegaram a um acordo. Todos sabemos agora que foi confirmado por todos os envolvidos que os Estados Unidos e o Reino Unido se recusaram a assinar este acordo de paz, e assim ele foi minado. E Matt Duss passa muito tempo zombando de pessoas como nós que estavam dizendo isso, sabe? E por quê? Porque ele é alguém, um oficial, trabalha para um think tank, quer avançar. E então você sabe que se quiser avançar em Washington, tem que permanecer dentro de certos limites. E é isso que esses guardiões progressistas fazem. Eles tomam as posições fáceis. Tipo, claro, todos são contra o genocídio. Você tem que ser um monstro para apoiar o que Israel está fazendo. Mas nas questões que exigem um pouco mais de reflexão e que te farão receber mais críticas por ser um dissidente, todo mundo se alinha. E é esse tipo de pensamento que matou a esquerda anti-guerra. São pessoas sendo enganadas pela propaganda do Russiagate. E isso é praticamente todo mundo no espectro da mídia progressista. Tantas pessoas, não deveria dizer todo mundo, tantas pessoas que deveriam saber melhor. Como o meu antigo lar, Democracy Now!, que é um programa tão importante, muito nobre, me ensinou tantas habilidades importantes de pensamento crítico, simplesmente o abandonou na mania Trump. E agora as coisas são feitas com mais sofisticação.
things are done now with more sophistication. Like what you'll do too is there's a lot of O que você também fará é que há muito, tipo, há uma questão sobre a agência, como respeitar a agência do grupo X. Mas o problema é que sempre que isso é dito, só se aplica à agência das pessoas que, por acaso, apoiam as narrativas da Agência Central de Inteligência. Então, se há ucranianos ou sírios que não querem seguir com uma guerra por procuração que destrói seu país, a agência deles não importa. E os Daços têm financiado de forma muito habilidosa grupos, ONGs, que parecem na superfície, mas que, em última análise, sempre promovem a linha do Estado, a linha pró-guerra. E então eles são levados a programas progressistas, incluindo Democracy Now!, para avançar isso. Então você sabe, por exemplo, algumas semanas atrás, o Democracy Now! Trouxe alguém que foi amplamente financiado pelo National Endowment for Democracy. E se você assistir ao Democracy Now! Desde o início, você aprende sobre o NED, que é basicamente um grupo de fachada da CIA, que financia pessoas para promover a desestabilização e a mudança de regime. Você poderia assistir a segmentos antigos no Democracy Now! Sobre isso, mas é como se tivéssemos esquecido disso agora por algum motivo. E agora as pessoas que recebem dinheiro do NED são apoiadas por eles. Agora são tratadas como especialistas legítimos e as vozes dos países que estamos tentando desestabilizar. Sim, acho que David Ignatius, ou Alan Weinstein, ou alguém chama isso de o Sugar Daddy das operações abertas. Eles fazem o que a CIA costumava fazer de forma encoberta. Eles fazem abertamente. Bem, Aaron, foi realmente um privilégio falar com você. Significa muito. Você é um dos jornalistas mais consistentes e com princípios que existem. Onde as pessoas devem ir para apoiar seu trabalho? Como elas podem apoiar e ler o que você faz? Estou no Substack, em aaronmate.net. Co-apresento o podcast Useful Idiots com Katie Halper, é o usefulidiotspodcast.com, e The Grey Zone, que é dirigido pelo meu amigo Max Blumenthal, e faz para mim um jornalismo tão essencial. Sem The Grey Zone, sem o trabalho do Max, eu não sei onde estaria. Então sempre tenho que divulgar o Max, e encorajo as pessoas a acompanharem o que ele está fazendo. Perfeito. Bem, muito obrigado por estar aqui hoje. Obrigado. Thank you.